Então, por exemplo, I get up at, que seria tipo, eu levanto às. Depois do at aqui, aí você vai falar o horário que você levanta, né? Então, por exemplo, se você levanta às 8 da manhã, aí você vai falar I get up at 8 a.m. I get up at 8 a.m. Eu levanto às 8 da manhã, por exemplo, tá? Ou pode ser qualquer outro horário. Lembrando que a gente tem aquela regrinha do AM e PM, ok? AM eu vou utilizar para horários que são antes do meio-dia e PM pós-meio-dia. Então, se vocês gravarem por essa regra, ó, AM, que é o AM, né? Aqui eu tô falando as letras em inglês que vão ser A e M. Por isso, AM, que é antes do meio-dia, e o PM a gente vai chamar de PM em inglês, que é pós-meio-dia, tá? Essa sigla, na verdade, ela nem veio do inglês, ela veio do latim, ok? Por isso que vocês podem associar com essa questão de AM antes do meio-dia e PM depois. Então, por exemplo, se você acorda às 7 da manhã, acorda não, sorry, aqui eu tô falando de get up é levantar. Então, por exemplo, I get up at 7 a.m., eu acordo às 7 da manhã, ok? Aqui eu estou utilizando o get up. Se fosse você acordar, seria wake up, ok? Só que esse get up da frase que eu trouxe aqui é quando você literalmente ali levanta da cama, tá? Aí você vai falar get up. Então, I get up at, eu levanto às, ok? Eu vou para o trabalho às, então seria I go to work at, e você vai falar a hora que você vai para o seu trabalho. Por exemplo, eu acordo, vamos supor que a sua rotina seja assim. Eu acordo às 6 e vou para o trabalho às 7. Então vai ficar tipo assim: I get up at 6 a.m. and I go to work at 7 a.m., ok? Então, ir para o trabalho em inglês é simplesmente go to work, tá? Ou falando rápido, go to work. Então, I go to work at, e você vai falar o seu horário, tá? Eu vou para o trabalho às tal. Vamos supor que você não necessariamente precisa sair da sua casa para ir para o trabalho, mas você trabalha de casa. Então, como é que você fala sobre a sua rotina de trabalho em inglês? Você vai utilizar, tipo assim, olha, eu começo a trabalhar às... Então, I start working. Começar a trabalhar em inglês, eu vou falar start. Depois desse verbo aqui, start, a gente vai utilizar o próximo verbo com ing, tá? Por isso que fica start working, não start to work, tá? Então, I start working at... Então, vamos supor, I get up at 6 a.m. and I start working at 7 a.m. Aqui, no caso, eu não estou falando que eu saí, mas simplesmente que eu começo a trabalhar. Mas também pode ser utilizado no caso que você, tipo assim, você quer falar para a pessoa exatamente o horário que você começa a trabalhar na empresa. Aí você pode colocar aqui essa frase, I start working at, que seria, eu começo a trabalhar às 9 da manhã, por exemplo. Então, I start working at 9 a.m., for example, ok? Por exemplo. Aqui, ó, eu acho que dá para vocês verem, né? Mas estou falando aqui como é que você fala a sua profissão em inglês quando você quer descrever para alguém. Você vai falar o verbo to be, né? Então, I'm, A-O-N. Então, A-O-N aqui é um ou uma, ok? Quando que você utiliza a e quando que você utiliza an? Você vai utilizar o a quando você estiver antes de palavras que começam com consoante e o an antes de palavras que começam com vogal ou que tem som de vogal, ok? Então, se for vogal, tiver som de vogal, an, e se for consoante, a. A ou an, lembrando, é um ou uma, ok? Na questão, quando a gente fala de profissão, em inglês, eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, a gente precisa colocar esse artigo um ou uma, ok? Então, sempre que você for falar a sua profissão em inglês, que isso aqui é algo que todo mundo precisa saber falar, né? Por isso que eu coloquei aqui nessas 40 frases, você precisa colocar esse artigo, ok? Aqui eu dei o exemplo de uma profissão muito comum, que é um assistente administrativo. Então, como é que vai ficar, né? No inglês, o adjetivo, ele vem antes, ou seja, a palavra que descreve a coisa vem antes. Então, se eu tô falando aqui de assistente administrativo, eu vou ter que colocar administrative assistant. Administrative assistant. Então, você tem que falar I'm an administrative assistant. Que seria, tipo, eu sou um ou uma assistente administrativa. I'm an administrative assistant. Nesse caso, eu utilizei an, porque a próxima palavra aqui é uma vogal, ó. Ou é um A, né? Administrative assistant. Assistente administrativo. Então, ó, no inglês eu só inverto, tá? No meu caso, por exemplo, se eu fosse falar a minha profissão seria English teacher, que é professora de inglês. Então, como é que eu falo? Eu tenho que falar I'm an, aí eu vou utilizar o an, I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês.
Então, eu sei que aqui no português você não necessariamente precisa falar, eu sou uma professora de inglês, eu sou um assistente administrativo. Não precisa falar isso, mas o inglês é obrigatório. Você não pode colocar, por exemplo, só o verbo to be, sua profissão. Então, estaria errado eu falar assim, ó, I'm English teacher. Eu tenho que falar I'm an English teacher. Tipo, no caso de assistente administrativo, você não pode falar I'm administrative assistant. Você tem que falar I'm an administrative assistant. E isso você vai utilizar para qualquer profissão, tá? Sempre tem que ter a regrinha do a e do an. E aí, para saber quando utiliza I e o an, você vai precisar ver o nome da sua profissão em inglês, ok? O Carlos está perguntando aqui. Sim, vai ficar gravada essa aula, Carlos, ok? Não se preocupem, tá? Agora, gente, vamos então para a nossa próxima frase aqui. Opa, peraí, deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos para a próxima. Ah, legal, não estou mais compartilhando com vocês. Beleza, próxima frase. Aqui é para falar da empresa que vocês trabalham, tá? Para falar o nome da empresa, vocês vão falar I work at e é o nome da empresa. Aqui é uma forma simples de vocês falarem onde vocês trabalham, tá? Então seria eu trabalho no ou na ou o nome da empresa. Então vamos supor que você trabalha no Google. As pessoas falam I work at Google. Então, tipo, eu trabalho no Google como assistente administrativo. Olha só, acabei de formar uma frase aqui para vocês. Então, vai ficar I work at Google as an administrative assistant. Eu trabalho no Google como assistente administrativo, por exemplo, tá? Então, vai ficar assim, sempre que você for falar o nome da empresa, I work at e o nome da empresa, ok? Agora, depois dessa sua rotina aqui, se você quiser falar a hora que você chega em casa, tá? Então, chegar em casa, aqui a gente tem get home. Get home é você chegar na sua casa, no celular, né? Que legal. Então, quando você fala, olha, eu chego em casa às tal horas. Então, você fala I get home. Vamos supor que você chega em casa às 7 da noite. Então, I get home at 7 p.m. Eu chego em casa às 7 da noite. I get home at 7 p.m. Aqui eu estou utilizando p.m. porque é pós-meio-dia, lembra que eu falei? Então, eu chego em casa às... Vocês vão colocar aqui depois do I get home at o horário que você chegou em casa, ok? Quando você vai já dormir ali para finalizar o seu dia, aqui ir dormir em inglês é go to sleep. Go to sleep, ok? Porque to sleep é dormir, então I go to sleep. Ou, falando de uma forma bem rápida, I go to sleep, ok? Então, I go to sleep at... Vamos supor, I go to sleep at 11 p.m. Eu vou dormir às 11 da noite. Então, se você for falar para alguém, I go to sleep at 11 p.m. Eu vou dormir às 11 da noite, tá? Só nessas frases aqui, nessas 7 frases, você já tem uma boa forma de vocês falarem um pouquinho sobre vocês em inglês, né? Sobre a rotina de vocês. Então, é bom depois vocês darem uma revisada nisso aqui, porque se vocês forem utilizar, por exemplo, para uma apresentação, isso serve também, tá? Agora, a última frase aqui, que essa aqui sim, eu escolhi falar por último, tá? É uma frase aqui que, na verdade, eu coloquei para ser uma dica para vocês, né? Então, lembra que eu falo que você tem que estudar inglês por pelo menos 20 minutos por dia? Então, aqui, essa frase aqui vocês têm que decorar, porque a partir de hoje é a rotina que vocês vão ter, ok? Então, olha só. I study English every day for 20 minutes. Eu estudo inglês todos os dias por 20 minutos. Então, se você faz isso aqui, ó, meus parabéns, tá? Eu coloquei essa frase aqui mesmo só para lembrar vocês, para que vocês saibam falar isso em inglês e também utilizem, tá? Pratiquem no dia a dia de vocês. Então, eu até recomendo que depois que você assistir essa aula, você volte aqui para ver todas essas 40 frases, porque foi muito conteúdo que eu trouxe aqui sobre diferentes situações do dia a dia e você vai poder estar utilizando essas frases, ok?